5 formas de começar a se curar, mesmo sem terapia. Hoje quero lhes convidar para uma reflexão. Vivemos em uma sociedade que nos ensinou a sobreviver, não a sentir. Desde muito cedo, aprendemos a calar o choro, esconder a raiva, sufocar o medo e camuflar a tristeza. Fomos ensinados que força é não demonstrar emoção, que coragem é não fraquejar, que saúde é apenas estar funcional, ainda que emocionalmente adoecidos. Mas o corpo não mente. Ele armazena tudo aquilo que a mente tenta reprimir. E é por isso que tantas pessoas hoje vivem exaustas, ansiosas, adoecidas, sem entender exatamente o porquê. O sofrimento emocional não grita, mas sussurra de maneira persistente. E se não for escutado, se repete. O médico e especialista em traumas Gabor Maté nos ensina que a raiz de grande parte das doenças físicas e mentais está na desconexão. Desconexão de si mesmo, dos próprios sentimentos, da própria história. Curar-se, então, não é apagar o passado, é olhar para ele com compaixão. E esse processo de cura pode e deve começar mesmo antes de qualquer terapia formal. A cura se inicia quando a pessoa para de fugir. E embora essa decisão pareça simples, é um dos maiores atos de coragem que alguém pode ter. Não se trata de heroísmo, mas de comprometimento com a própria verdade interna. Essa verdade muitas vezes dói. Ela confronta memórias, silêncios, escolhas. Mas é exatamente nesse enfrentamento que reside o potencial de transformação. A dor, quando reconhecida, se torna ponte. Quando negada, se torna prisão. A primeira forma de iniciar a cura é essa: aceitar que existe algo ferido dentro de si. Parece óbvio, mas não é. Muitos vivem como se estivessem bem, funcionando, sorrindo, produzindo, mas sentem um vazio insuportável ao deitar a cabeça no travesseiro. Essa sensação de algo está faltando tem um nome: desconexão. A cura começa quando se tem coragem de admitir: eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Essa aceitação é interna. Ninguém pode fazer isso por outro. Nem o melhor terapeuta do mundo consegue ajudar alguém que não está disposto a se enxergar com honestidade. Por isso, o primeiro passo é silenciar o barulho do mundo e escutar a alma. Essa voz interior que muitas vezes tenta falar há anos. Quando a pessoa escuta, a dor revela sua mensagem. Há algo dentro de mim pedindo por amor, por cuidado, por atenção. A segunda forma de começar esse processo é permitir-se sentir, sem julgamento. A maioria de nós aprendeu a classificar emoções como certas ou erradas, boas ou ruins. Choramos e dizemos: não posso chorar. Sentimos raiva e nos punimos. Isso é feio, mas o que sentimos não nos torna ruins, nos torna humanos. Sentir é um direito, é a linguagem da nossa essência. Toda emoção tem uma função, e quando escutada sem julgamento, ela cumpre seu papel e vai embora. A cura começa com essa escuta interna, e não exige fórmulas milagrosas, exige presença e disposição para olhar para dentro. É assim que os nós que nos prendem ao sofrimento começam a se desfazer. É assim que a jornada de volta para si mesmo tem início. Gabor Maté nos lembra: o trauma não é o que aconteceu com a pessoa, mas o que aconteceu dentro dela por causa do que aconteceu. Em outras palavras, o trauma não é apenas o evento, mas a quebra da conexão consigo mesmo que esse evento provocou. E por ser invisível, muitos convivem com ele sem saber que estão traumatizados. Quantos cresceram em lares sem gritos, mas também sem afeto, sem validação emocional? Quantos foram ensinados a engolir o choro, a não incomodar? Esses ambientes aparentemente normais são muitas vezes os que causam as feridas mais profundas, e essa dor, internalizada por anos, vira crença: eu sou demais, sou um fardo, não mereço amor. A terceira forma de iniciar a cura é reconhecer os traumas invisíveis da infância
e como eles ainda reverberam na vida adulta. Não se trata de culpar os pais ou viver preso ao passado. Trata-se de entender. Entender que muitas reações, vícios, relacionamentos disfuncionais e ansiedades são tentativas de lidar com uma dor antiga que ainda pulsa. Se essa dor não for reconhecida, a pessoa passa a vida tentando se consertar por fora, sem entender que a raiz está dentro. E somente ao olhar com honestidade para essa ferida é que a libertação começa. E aqui chegamos a um ponto crucial. Sem autocompaixão não há cura. Essa é a quarta forma de iniciar esse caminho de transformação. Praticar o autoacolhimento radical. É olhar para si com gentileza, mesmo quando nada faz sentido. É dizer para si mesmo: eu te vejo, eu te entendo, eu estou aqui por você. E repetir isso até que a criança ferida dentro finalmente acredite. Esse processo é lento, mas cada vez que se escolhe agir com compaixão, em vez de autocrítica, mais um passo é dado em direção à verdadeira cura. Porque o corpo não esquece. Mesmo que a mente tente racionalizar ou minimizar, o corpo guarda tudo. E Gabor Maté mostra como doenças crônicas, dores físicas, vícios e até insônia podem ser sintomas de traumas emocionais não elaborados. A quinta forma de iniciar esse processo é reconectar-se com o corpo de forma consciente e compassiva. Não é sobre performance, é sobre presença, sobre perceber onde a ansiedade se manifesta fisicamente. O que acontece com o peito quando a tristeza aparece. Como o corpo reage ao medo, à solidão, à raiva. Essa reconexão pode acontecer através de pequenas práticas, respiração consciente, meditação, caminhada silenciosa, dança livre, yoga. Momentos de presença, onde o corpo finalmente volta a ser templo e não apenas campo de batalha. E ao longo dessa jornada, um inimigo aparece, a autossabotagem. Ela se manifesta de forma sutil: procrastinação, vícios, isolamento, crítica severa, relações tóxicas. Tudo isso são formas de defesa, formas que a mente construiu para tentar evitar a dor. O vício, seja em substâncias, pessoas, trabalho, comida ou redes sociais, não é o problema, mas a tentativa de anestesiar uma dor mais profunda. Por isso, a cura passa também por observar os padrões de autossabotagem com compaixão. E se perguntar: o que estou tentando evitar sentir agora? Essa pergunta, simples, pode revelar verdades profundas. Outro passo essencial é escolher com consciência as pessoas e ambientes que nos cercam. O contexto importa. Se alguém deseja se curar, precisa sair de relações que invalidam, manipulam ou ferem. Precisa estabelecer limites. E isso sim também é cura. Aos poucos, conforme se cura, a pessoa começa a se escolher, a perceber que merece paz, merece amor, merece um novo começo. E então vem algo muito bonito, a reconstrução da própria narrativa. A forma como contamos nossa história molda como nos sentimos sobre nós mesmos. E se a narrativa for "eu sou quebrado", assim viveremos. Mas se for "eu sou forte", "eu sobrevivi", "eu continuo", tudo muda. Gabor Maté nos lembra que podemos validar a dor sem eternizá-la. Podemos honrar o passado sem ficar presos a ele. E podemos reescrever nossa história com ternura, com verdade e com esperança. A cura não é um destino, é um caminho, um retorno para casa. E essa casa é o próprio coração. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível dar mais um passo. E esse passo é sagrado. Curar-se é lembrar quem se é, antes que o mundo dissesse quem deveríamos ser. E esse processo começa agora, mesmo sem terapia formal, mesmo sem saber como. Basta um gesto, uma escolha, um sim. E se alguém está ouvindo essa mensagem agora, que saiba, se está sentindo dor, não é retrocesso, é despertar, é o corpo dizendo: você ainda está vivo. E estar vivo é a maior prova de que a cura é possível. A mensagem que fica é simples, mas poderosa. Não desista de si.